ombros, o maxilar, quadril, queixo. Inspire, relaxe, relaxa, relaxa, se entrega. A gente relaxa também um pouco nossos pensamentos. E traz atenção aqui para o momento presente, deixando qualquer preocupação com o futuro, qualquer memória do passado, de algo que aconteceu hoje, a gente deixa por um momento e coloca a nossa atenção completamente na respiração. Deixa que nossa consciência o ritmo da nossa respiração, observando por mais 3 respirações, ciclos de entrada e saída do ar pelas narinas. Devagarinho, voltando, abrindo os olhos, sentindo aqui, presente, esse momento de partilha. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas para que a gente possa fazer essa partilha hoje com essa temática da relação com o nosso pai e nossa mãe. Em São Gonçalo caindo uma chuvinha gostosa. Chegou de mansinho, bem de mansinho. Fazendo um pouquinho de calor também. E é isso, por aqui estamos construindo o espaço aqui da Escola da Unidade, depois do que tem acontecido. Esses dias a gente também despolcou Jabuticaba, nós estamos aqui às vezes com a doçura. Tirei o som aqui do computador. Não, mas era o som do computador. Som. Coloquei em homenagem à chuva aqui. Mas é isso. Fico grato assim dessa oportunidade de a gente estar aqui online hoje, poder compartilhar um tema que para mim é bem importante e não só importante para mim, mas toda a minha caminhada
de aprendizado, assim, eu percebo que a cura dos relacionamentos, né, com pai e mãe é uma cura muito ancestral mesmo, muito primordial, muito necessária para que nossa caminhada se abra, né? Então, por isso que a gente até colocou lá na chamada, né? A Escola da Unidade chama esse tópico de hoje mesmo de chave mestra. E por que que é chave mestra, né? A gente vai entender um pouquinho melhor à medida que a gente for caminhando aqui nessa partilha, mas basicamente a relação com pai e mãe é a nossa relação primária, é a relação que a gente teve nos primeiros momentos, antes mesmo de ocupar um corpo físico, né? Então, quando a gente, hoje, né, quanto pai, quanto mãe, quanto homem, quanto mulher, qualquer pensamento, né, que passe na nossa cabeça sobre a possibilidade de ter um filho ou uma filha, a gente já está estabelecendo uma relação com o ser, né? E então essa relação ela é muito primordial, né? Ela é uma relação que acontece em nível sutil, que em um segundo momento ela vem para o corpo físico, né? Através do processo de encarnação do ser humano, da humanidade, da maneira como ele acontece. E as pessoas têm então, vamos dizer assim, um contato profundo, né? Nessa gestação, né? Na barriga da nossa mãe, mas muitas vezes um contato profundo também com a possibilidade de ter essa relação com o pai também. Então, por um período longo da nossa vida, a gente passa realmente um contato muito profundo com essas duas referências, né? Pai e mãe. Então, é como se todo e qualquer gesto que foi desenvolvido nesses momentos, né, de pré-concepção, concepção, gestação, parto, pós-partos e os primeiros anos da nossa vida, né, o nosso pai e nossa mãe ocupam um papel muito primordial. E aí, quando eu falo pai e mãe, pode ser também qualquer figura que ocupou esse lugar de criação, né? E que pode ser tio, avô, avó, enfim. Então, o que acontece é o seguinte: todos os movimentos, né, nesse relacionamento, principalmente nesses períodos, eles são movimentos muito marcantes para a programação da nossa vida em si. Então, todas as memórias, que muitas delas estão armazenadas no nosso inconsciente, de tudo que aconteceu nesses períodos, elas definem muito da experiência que a gente tem no dia a dia, né, com as pessoas ao nosso redor, com a experiência que a gente tem nos relacionamentos fora da nossa família, né, com os relacionamentos de trabalho, com os relacionamentos conjugais, com relacionamentos de amizade, enfim. E também em outros aspectos da vida, como, né, a saúde, como a própria criação dos nossos filhos, como a própria criação de riqueza e prosperidade, com o desenvolvimento dos nossos dons e talentos. Então, é como se todas essas atividades, né, que fazem parte do que a gente chama de vida, elas guardam um traço genético do nosso pai, da nossa mãe, mas não só em nível celular, né, mas em nível de programação mesmo, assim, do inconsciente e do consciente. Então, além de ser algo muito bom mesmo, né, você ter um relacionamento saudável com pai e mãe, que é um dos, vamos dizer assim, um dos maiores indicadores de que sua vida está fluindo legal, né, de que você está emocionalmente bem, quando você realmente tem relações boas, né? Mas
mais profundamente com pai e mãe, é como se fosse um termômetro ainda maior. Então, mais profundamente do que essa vontade, essa necessidade, esse bem-estar que chega, né, nessa cura dessa relação com pai e mãe, é extremamente importante a gente passar, colocar atenção e consciência nesse movimento de cura, porque ele também abre os campos para outras coisas da nossa vida fluírem também com muita prosperidade, alegria, né? Então, certa vez, né, na Índia, a gente passa, todas as vezes, na verdade, que eu vou lá, a gente aprofunda nesse tema de cura com relacionamentos de pai e mãe, né? Justamente por entender que é esse princípio quântico, né? Que é quântico quando eu digo no sentido de quando você foca e resolve aquilo, quanticamente um tanto de outras coisas também se abrem e se resolvem, né? Então, muitas vezes, as soluções para problemas mundanos, né, estão completamente ligadas a um movimento de cura nessas relações. Mas um momento muito interessante que aconteceu lá, certa vez, foi aprofundar num ensinamento que diz que todas as nossas relações são um reflexo exato da relação com nosso pai e com nossa mãe. Então, esse ensinamento, ele, de certa forma, ele entra, né, no nosso campo intelectual, mas a gente só consegue aprofundar e compreender ele profundamente quando a gente consegue perceber isso. E num campo de consciência expandido, né, você é capaz de acessar cenas, memórias, sensações que te remetem a esse aprofundamento mesmo, assim. E nesse momento lá na Índia eu comecei a perceber de fato várias cenas de vários momentos, de vários acontecimentos, de vários períodos da minha vida começaram a pipocar e chegar até a minha consciência para que eu pudesse ver exatamente a maneira como eu me comportava no meu relacionamento com minha companheira, no relacionamento com meu filho, nos aspectos profissionais, no relacionamento com amigos, enfim. E aí eu comecei a perceber como que era nítido, muito nítido mesmo, assim, o meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, se refletindo em todos os relacionamentos de uma maneira até assustadora, assim, que eu falava assim, não é possível, isso é verdade. Então, um exemplo, né? Na época, eu não sei que ano exatamente foi isso, eu acredito que talvez 2014 ou 2015. Eu, eu entrei em contato com essa informação, né, de cura do relacionamento com os pais em 2012, quando eu fui fazer um curso que me levou para esse caminho, né, da Índia, que é um curso que chama Despertar na Unidade. E eu fui fazer esse curso enquanto estava lendo um livro que chama Profecia Celestina. E naquele momento, no livro, tinha falado sobre essa história de cura de relação com pai e mãe. E foi ali meu primeiro contato naquele livro, uma época que eu vivia vamos dizer assim, uma espiritualidade que era mais relacionada à negação dos aspectos familiares, dos aspectos financeiros. Então, eu estava vivendo um momento muito de sair mesmo de cena e querer saber muito desse mundo, achava o mundo muito doido, não tinha nada a ver comigo, o mundo. E aí foi então que eu tive esse contato, né, através de um campo espiritual, num curso, né, que estava falando sobre várias coisas de espiritualidade, mas que focou muito forte nessa questão dos relacionamentos. Né? Um curso Despertar na Unidade, ele passa pelos principais relacionamentos. Mas pai e mãe, para mim, naquele momento, pegou.
Eu estava lendo um livro, no outro dia já chegou essa informação. Então, pela primeira vez, eu comecei esse movimento de colocar a consciência em intenção para uma caminhada em direção a curar a minha relação com pai e mãe. E curar não necessariamente, né, para mim, é algo que tem a ver com alguma mágoa muito profunda ou com alguma coisa que rolou muito forte ou muito pesada. Muitas vezes a cura ela é um movimento no escuro, porque muitas vezes a gente nem sabe o que tem que curar, né? Então, às vezes a gente pode até imaginar, eu estou tranquilo com meu pai, com minha mãe, né? E nesse momento, como eu estava afastado deles, é como se na minha cabeça estivesse até tranquilo mesmo. Mas o fato é que o que estava acontecendo era uma ausência de relacionamento. Então é muito bom deixar claro isso, né? Uma coisa é ter um relacionamento que está com dor, com conflito, com mágoa, que não está fluindo. Outra coisa é ter uma ausência de relacionamento, que muitas vezes é confundido como não tem nada para ver aí nesse relacionamento. Isso é uma confusão que acontece com muita frequência, né? O não relacionamento, na verdade, é o pior estado que pode existir de relacionamento. Então, o fato é que, a partir de então, né, eu coloquei essa intenção e as coisas começaram a se movimentar. Muitas vezes parecia até que nada estava acontecendo, mas pequenas coisas foram acontecendo e essas idas para a Índia foram todas elas me colocando cada vez mais em lugares mais profundos. E do estado de praticamente não relacionamento, a minha relação com meu pai e com a minha mãe mudou completamente, assim, em 5 anos, assim. E uma coisa que é muito importante deixar claro, lógico, mudou muito do lado de fora, a maneira como a gente se relaciona, convive, vive, conversa, se ajuda, enfim. Mas mudou muito também do lado de dentro, né? Porque toda vez que a gente fala pai e mãe, existe o pai e mãe do lado de fora, ou se às vezes o nosso pai e nossa mãe já fez a passagem, mas existe essa referência externa de pai e mãe, e existe uma referência que é totalmente interna, né? Na hora que você fala pai e mãe, e pede para vocês se relacionarem com isso, emerge também uma relação que é completamente interior, que são pai e mãe dentro da gente, né? Então, o que eu posso falar é isso, assim, eu tive uma cura maravilhosa em vários aspectos, né, com pai e mãe do lado de fora, mas principalmente é como se eu tivesse recebido e acolhido e honrado a presença de pai e mãe dentro de mim como nunca, né? E à medida que eu tenho pai e mãe dentro de mim, forte, no meu peito, no meu coração, todo dia, por um momento, né, eu me conectar com eles, me conectar com a presença deles, reverenciar a presença deles, é como se isso me desse uma energia para a vida absurda, muito grande, né? Então, a cura, né, que a gente vai falar hoje dessas relações são nesses dois movimentos, né, dentro e fora, né? Então, só voltando um pouquinho naquela história do exemplo que eu estava dando, né, do ensinamento onde fala que todas as relações refletem a relação com pai e mãe. Na época que eu entrei nesse estado, né, de conexão e de uma consciência expandida nos processos lá na Índia, e pude começar a ver várias cenas pipocando, coisas vindo à tona. E eu comecei a perceber um aspecto muito comum nos relacionamentos, e não só nos relacionamentos, vamos dizer assim, relacionamentos com
com marido e mulher, ou relacionamento com um amigo muito forte, começava a me vir coisas triviais, assim, eu comprando alguma coisa no caixa e me relacionando com o atendente, por exemplo. Então, eu comecei a perceber várias movimentações minhas em relação ao dinheiro, a minha dificuldade em lidar com o dinheiro, a minha dificuldade de lidar com o dinheiro em vários níveis, até mesmo no nível de fazer uma compra, por exemplo, num estabelecimento, como que aquele momento de comprar, naquele ato, vinha uma sensação de incômodo, de afastamento, de não assumir aquele lugar de consciência, né, no ato da compra, até mesmo em momentos de cobrar pelo meu trabalho, em momentos de receber, em momentos de conversar sobre dinheiro, em momentos de cobrar alguma pessoa que me deve, enfim. Eu comecei a perceber que todas aquelas cenas tinham realmente tudo a ver com a maneira que eu me relacionava com meu pai. Era como se a relação que eu tivesse com meu pai era uma relação que tinha um afastamento, que não tinha um encarar frente a frente, que a gente não se via. A gente passou muitos anos, né, morando na mesma casa, mas sem uma convivência, né, por vários motivos, pelos motivos deles, que eu nem sei por completo, mas coisas da vida mesmo, assim, né, que foram acontecendo. E, ao mesmo tempo, coisas minhas, né? Então, essa soma das nossas vidas fez com que a gente vivesse uma adolescência, minha adolescência, um pouco afastada. E esse afastamento, naquele momento, veio como uma relação meio sem calor mesmo, assim, sem contato, sem muita troca, sem muita conversa, sem muitos momentos juntos, né? Então isso me deixou, vamos dizer assim, um pouco com o pé atrás com meu pai, né? Eu não conseguia estar à vontade na presença dele, eu não conseguia ficar no mesmo ambiente com ele sem estar um pouco tenso, enfim. E é como se eu conseguisse ver esse aspecto, né, transmitido em relação a qualquer coisa que tinha a ver com dinheiro na minha vida. E aí vem um ensinamento muito precioso, né, que tem tudo a ver, né, com isso que eu vivi lá, que fala que a relação com o pai especificamente, ela tem tudo a ver com a nossa relação com o dinheiro. Então, qualquer movimento de cura com o nosso pai, né, ele vai abrir os caminhos para que a gente consiga fluir também no campo financeiro ou a prosperidade em outros sentidos também, né? Essa prosperidade no sentido do relacionamento com o mundo, né? A prosperidade que tem a ver com o trabalho, né? A prosperidade que tem a ver com reconhecimento financeiro, etc. E na mesma ocasião começou também a me vir várias situações onde eu percebi a minha relação com minha mãe refletida em vários momentos, em várias circunstâncias, em outras relações. Eu comecei a perceber como que a minha dificuldade em comunicar e se relacionar de uma maneira mais aberta tinha tudo a ver com a maneira como eu me relacionava com minha mãe, né? Que por muitos anos teve uma influência muito grande na formação mesmo assim da minha personalidade, né? Como eu era o filho mais novo, a minha relação com minha mãe se deu de uma maneira muito intensa, né? Eu ficava muito grudado nela, até que de repente eu desgrudei completamente, né? E quis descobrir o mundo e tal. Então esse relacionamento, vamos dizer assim, que de algo muito grudado para depois algo que
que afasta, né, e que muitas vezes nega, eu comecei a ver isso em vários momentos da minha vida, esse padrão se repetindo mesmo, assim. Então, às vezes essa questão, essa coisa de querer ficar junto, querer estar perto e de repente, não, cansei e de uma hora para outra realmente perder a paciência com as pessoas, né, em vários tipos de situação. E de não querer realmente, às vezes, querer distância mesmo, né? Querer ficar. E isso me causava, de certa forma, algumas dores, né? Dores porque não sabia me relacionar, não sabia me posicionar, ir de um extremo para o outro. E depois desse dia, né, eu vi a importância realmente de curar, de colocar uma intenção ainda mais clara, né? Eu já vim trabalhando, já vim com uma intenção de curar mesmo, né? E tive a oportunidade então de perguntar para um guia, né, para um professor, falar, poxa, eu eu tenho total consciência, cada dia mais, da importância de curar a relação com pai e mãe. Eu já tenho isso assim muito claro na minha vida, né? Talvez essa seja uma das práticas espirituais mais recorrentes, né? Em olhar para isso, em colocar atenção nisso. Mas eu não sei mais o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu já fiz o que eu achava que era importante e agora estou perdido mesmo, assim. E aí ele, né, me falou algumas coisas assim esse dia que fizeram muito sentido para mim, né? Uma delas é que não existe necessariamente uma fórmula para você curar a relação com pai e mãe. Então, hoje, por exemplo, aqui eu não vou chegar e falar, gente, então beleza, agora a gente está aqui, né, com essa partilha, fazendo essa aula. Então, agora eu vou passar para vocês a receita, né, de bolo para vocês saírem daqui e curar o relacionamento com seus pais, para que vocês possam receber todas as bênçãos, todas as curas, e tudo que vocês procuram na sua vida, para todas as portas que estão fechadas se abrirem, né? Enfim, eu não conseguiria jamais passar uma receita, porque cada um tem uma situação, com pai e mãe. Cada cura vai ser de uma maneira, né? Mas o que eu aprendi, fiz e vejo como funcionou, foi que, à medida que a gente põe atenção, consciência e uma intenção clara, e fala, bom, a partir de agora eu vou colocar isso na minha vida, né, como uma das prioridades. Eu vou, se eu oro, eu vou orar para isso. Se eu sou a pessoa que coloca intenção, eu vou colocar a intenção. Se eu sou uma pessoa que cria uma visão para as coisas da minha vida, eu vou colocar. Se eu sou uma pessoa que ressignifica, eu vou ressignificar. Se eu sou uma pessoa que, sei lá, se faz promessa, eu vou fazer uma promessa. Se eu sou uma pessoa que, enfim, não importa quais são suas crenças, aquilo que você acha que funciona, eu convido a todos para que façam mesmo essa experiência em primeiro lugar e colocar uma intenção clara para que nossa relação com nossos pais seja curada e que mais que isso, né, que a relação com nossos pais, cada dia que passe, se torne mais legal, mais prazerosa, mais cheia de amor. Porque também não tem aquela situação, por exemplo, de falar, poxa, a relação com meu pai está bom demais, eu não preciso de nada disso, chegou. Porque não existe limite para melhorar um relacionamento. Você pode morrer e ainda continuar depois da morte desse corpício aqui, né? Curando e melhorando qualquer relação. Então você pode botar essa intenção tranquilamente de melhorar, porque ainda há espaço para expandir mais amor, ainda há espaço para ter mais alegria. E não tem fim, não tem limite.
Então, o primeiro ponto, né, que eu queria trabalhar era esse, né, da intenção. Isso é onde inicia qualquer jornada, né? E muito interessante que na Índia, né, a gente já viu muitos partilhas de milagres, de coisas muito absurdas melhorarem completamente. Muitas das vezes a recomendação é alguma coisa estritamente a ver com pai e mãe, né? Então, só para exemplificar, né, teve uma vez que uma pessoa chegou lá, um problema na empresa. Mano, a empresa está indo de mal a pior. Meu pai, desde que ele aposentou há 4 anos, colocou a empresa na minha mão para me gerir. E de 4 anos para cá, a coisa só vem piorando. As pessoas que estão nos cargos mais altos, eles não têm uma relação comigo assim de respeito, então acabam acontecendo muitas coisas estranhas no dia a dia da empresa, as decisões vão sendo tomadas de um jeito errado e a empresa está falindo. Então, estou desesperado, vim aqui porque não sei mais o que fazer, já tentei de tudo. E a recomendação que foi dada para ele foi: eu quero que você hoje chegue em casa e vá conversar com seu pai sobre um assunto trivial. Aí ele virou e falou assim: não, mas eu acho que vocês não estão entendendo, né? Eu estou falando aqui sobre a minha empresa, querendo alguma dica e, poxa, meu pai, beleza, ele está lá, aposentou, já nem trabalha mais na empresa e não estou entendendo por quê. Aí perguntaram para ele: mas como que é a relação com seu pai? É difícil para você chegar e ter uma conversa trivial com ele? Ah, meu pai tem uma dificuldade muito grande de escutar a gente, então dá uma preguiça, só ele quer falar. Então, eu hoje em dia mais escuto ele mesmo, nem procuro muito conversar. Então, é isso. Vai, chega em casa e faça isso. Confia na gente. E aí esse rapaz foi para casa pensando: meu Deus, que preguiça, meu pai, né? O pai dele era uma figura meio realmente rabugenta, assim, que não, uma pessoa mais fechada, então ele já foi com aquela cara assim: ai, o que eu fui me meter agora mais essa, né? E aí chega em casa, tá lá realmente o pai dele sentado com o jornal na frente, daquele jeito, uma postura totalmente fechada mesmo para o mundo. E aí o filho senta, fica olhando aquilo, e aí tenta puxar um assunto, e o pai lá continua com o jornal na cara. E aí ele começa a entrar num estado assim mesmo de desamparo total e começa a partilhar sobre a situação da empresa, e no que ele começa a compartilhar, ele começa a chorar. Chorar, de soluçar mesmo, assim. Então aconteceu um momento ali muito inesperado, né? Dele mesmo se abrir e o pai dele chegar e, né? Então tira o jornal da frente, encosta ali, olha para ele e fala: bom, mas não tem nada que a gente, como pai e filho, não possa resolver, né? Então, e a partir daí ele começou realmente a se conectar mais com o pai dele, né? Se conectar de maneiras bem triviais ao longo do dia a dia, mas pedindo muitos conselhos também, né, para a situação da empresa. E as coisas foram começando a mudar, né? No dia a dia as pessoas começaram a ficar mais receptivas a ele, as pessoas começaram a ter uma alegria maior em trabalhar com ele, as coisas foram melhorando, pouco a pouco a empresa foi saindo daquela situação alarmante e melhorou completamente, né? Então, um movimento, né, de cura, né, um movimento
que muitas vezes a pessoa estava até no estado de desânimo, né? Mas foi lá e fez esse movimento, acaba acarretando em várias coisas que a gente não tem nem ideia do que isso gera de movimentação em tudo ao nosso redor. Então, nesse caso, é muito interessante a gente observar também como que aquela pessoa que chegou lá e procurou o pai para conversar e de repente começou a chorar copiosamente, era, na verdade, a criança interior que todo mundo tem, né? Então é uma ilusão você falar assim, eu sou um adulto. Eu sou um adulto, mas tem uma criança aí dentro de você até hoje, né? E tem um ensinamento, né, muito preciso e muito bom para essa situação que fala: não importa quantos anos você tem, ainda existe aí dentro de você uma criança que busca por carinho e atenção dos seus pais, que busca aquele carinho e atenção que muitas vezes eles não puderam dar, e que fica com isso gravado dentro da gente, meio que no inconsciente, buscando isso por aí, né? Então, muitas vezes a gente busca isso nos relacionamentos conjugais. Então, aí que a coisa começa a desequilibrar, né? Porque você está ali não como um adulto bem resolvido, você está como uma criança, né? Um menino ou uma menininha que está buscando um pai e uma mãe, né? No seu companheiro ou na sua companheira. Então, você cria uma relação doentia, né? Você busca suprir, né, uma necessidade de atenção, uma necessidade de carinho da sua criança interior ferida a partir do seu pai e da sua mãe, ou a partir do seu companheiro ou da sua companheira, desculpa. E esse ensinamento, ele não fala que você tem que mudar nada. Ele fala que simplesmente observe. Observe como há ainda dentro de você uma criança esperando por carinho do seu pai e da sua mãe. Esperando por atenção do seu pai e da sua mãe. Né? Então, quando aquele empresário, um super empresário, uma pessoa que está lá vestida, né? A pele dela é de empresário, uma pessoa extremamente cheia de conceitos, cheia de posturas, cheia de capas e armaduras grossas, né, para enfrentar esse mundo empresarial, começa a soluçar de chorar, né? Quem está chorando ali é a criança, que espera atenção e carinho. E nesse ato de se abrir completamente, o pai realmente ele para o que estava fazendo e dá atenção e carinho. E às vezes esse gesto já é capaz de abrir tudo para que você consiga fluir. E muitas vezes também o fato de vocês ter essa busca sem ser vista, sem estar no seu campo consciente, você acaba gerando tanto de, vamos dizer assim, atritos por onde você passa. Então, no caso dele, né, as pessoas da empresa, não rolava, né, não tinha como fluir um relacionamento legal, porque muitas vezes o que estava ali na memória inconsciente era essa busca, né, inconsciente por atenção e carinho dos pais. Então, à medida que você vê isso, o processo já começa. Quando você vai se relacionar com seu pai, ou mesmo aqui e agora, ou mesmo longe dos seus pais, se você vê que existe isso ainda dentro de você, que existe essa criança que espera, que busca, está ali esperando mesmo, né? Quando eu falo espero, eu estou aqui e eu preciso, né, de carinho, de atenção.
Então, observar isso é muito, muito, muito importante, né? E o que acontece depois disso, né? Muita coisa pode acontecer, mas a gente não precisa esperar nada, porque o tornar-se consciente disso, ele já é capaz, né, de abrir você para outras percepções em relação ao seu pai e sua mãe. Então, muitas vezes você está estagnado ou parado na relação com pai e mãe porque você ainda não viu isso. Então, é como se você criasse uma armadura, uma capa de um adulto forte, que não precisa de carinho, que não precisa de atenção, que se vira sozinho, que trabalha freneticamente, né? Que não tem, muitas vezes, uma conexão com o seu campo emocional muito grande. Então, é muito importante que a gente perceba esse movimento dentro da gente, né? Então, esse ponto que eu falei agora tem tudo muito a ver com os movimentos de cura com pai e mãe dentro da gente, né? Uma outra vertente que eu não vou aprofundar muito agora, mas a gente aprofunda, né, nos nossos trabalhos presenciais, nos nossos retiros, é a questão da, das memórias de dor e de mágoa relacionada a pai e mãe, né? Tem tudo a ver também com uma cura interior, né? No campo interior. E um segundo ponto que seria realmente assim trazer consciência para a nossa relação externa com pai e mãe, eu gostaria de compartilhar esse ensinamento para a gente encerrar essa parte, né, de partilha dessas sabedorias, porque, né, à medida que a gente cura também, coloca essa intenção, observa dentro da gente o que tem com pai e mãe dentro, observa essa espera, né, por carinho, observa, né, qualquer movimento de mágoa e dor também que ainda exista, mas a gente também convive, né? Alguns mais, outros menos, né? Igual tem gente que fala, não, minha relação com meu pai e minha mãe é boa demais. Eu passo lá no Natal, levo um presentinho, almoço com eles e depois eu vou encontrar com eles no próximo Natal. Então, eu não tenho nada a reclamar. Muito bom mesmo. Então, existe esse nível de convivência que é bem pequeno, né? E existem as pessoas que têm, né, um nível de convivência, às vezes, até muito acentuado, né? Inclusive, às vezes, moram ainda com pai e mãe, enfim. A, a, a convivência em si, ela mostra muito, né? Então, por isso ela é muito importante, né? Então, o que acontece numa relação de pai e filho é o seguinte, né? Pai e mãe, quando tem um filho, o que que faz? Doa o tempo inteiro, o tempo inteiro. Doa atenção, doa cuidado, doa tempo, doa vida, doa leite, doa nutriente, doa sono, doa tudo, tudo. Então é um movimento que acontece o seguinte: o pai ele vai nutrindo, a mãe ela vai nutrindo. O filho ele até nutre o pai e mãe, mas nutre por um campo de amor que ele está conectado e que é muito maior do que ele, né? Então é uma nutrição, mas não é através de um movimento. É uma nutrição que está intrínseca, que ela é do amor da própria fonte que a criança está conectada. Então, o movimento que acontece é mais esse, né? O crescendo, os pais continuam doando, 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 doando. Está lá o filho
13 anos de idade e os pais continuam doando, 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 doando. E o que vai acontecendo? À medida que acontece esse movimento de doação, a criança ela vai se afastando, ela recebe, 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 até uma hora que ela vira as costas para o pai e para a mãe e vai para o mundo. E é ainda melhor, né, se tiver a bênção dos pais e da mãe e a reverência do filho, dos pais e para as mães. Pai e mãe abençoam, a criança vai, que não é mais criança, né, agora um adulto ou um jovem, né, vai para o mundo. Essa é a única relação que funciona de maneira saudável dessa maneira. Porque a maioria das relações funciona da seguinte maneira, né? Relação de casal, de amigo. Uma pessoa doa, a outra recebe. Né? A outra recebe, absorve, doa para a outra. E rola esse movimento de troca, né? Hora uma doando, hora outra, hora uma doando, hora outra, e a gente consegue conviver. Pai e mãe é diferente. Pai e mãe, eles estão ali o tempo inteiro doando e a criança só recebendo, recebendo, recebendo até ir embora. Né? E quando ela vai embora, não quer dizer que elas não vão ter mais uma relação, né? Uma relação física. Mas é como se esse movimento de doar, ele encerrou ali. E o que acontece com os filhos que não saem de casa? Aqueles filhos que continuam na casa de pai e mãe depois de velhos e vão. Acontece isso porque, em vez desse movimento de doar encerrar, começa a acontecer esse movimento de troca. Né? Então, pai e mãe doam, mas o filho também começa a cumprir um papel ali. Né? E fica esse movimento de troca acontecendo dentro de casa até, e muitas coisas vindo à tona, né, nessas relações. Então, eu estou falando isso para exemplificar um pouco o que é a relação com pai e mãe, né, no campo da convivência externa. Então, a gente passa a infância inteira recebendo, 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 recebendo deles. Né? E quando eu falo, né, como seria maravilhoso se todos nós pudéssemos honrar todas essas bênçãos que a gente recebeu, toda essa nutrição, todos os momentos que eles dedicaram para que a gente pudesse crescer, estudar e ter várias experiências, né? Eles realmente eles doaram um pedaço da vida deles para que a nossa vida pudesse acontecer, sem pedir nada em troca. Né? Esse movimento da troca, quando acontece, pode realmente virar algo doentio e acontece muito esses casos de relações doentias entre pai, mãe e filho. Mas, em geral, eles não pedem nada em troca. Pelo contrário, eles querem que você vá para o mundo e faça a sua vida, né? E seja feliz, e seja próspero, e seja abundante. Então, o ponto que eu quero trazer à tona aqui é bem essa questão da reverência, né? Do reconhecimento por todo o esforço que eles fizeram e que a gente possa realmente, quando for conviver, reconhecer o tanto que a gente não aceita os nossos pais como eles são. Por mais que ele aceitou a gente e teve que aceitar por muitos anos, de uma maneira que eles não achavam tão legal.
né? Então, desde pequeno, a gente tem a característica de não achar, muitas vezes, legal. Ah, nossa, meu filho tem essa mania de fazer isso. Poxa, mas é isso, né? Ele é assim. Eu tenho que conviver com essa criança desse jeito. E aí depois, quando adolescente, mesma coisa. Nossa, é uma loucura, né? Você já parou para pensar o que o adolescente promove o pai de, poxa, não é nada disso que eu esperava do meu filho, né? Mas é o meu filho. E muitas das vezes a gente, quando filhos crescidos, esquece disso tudo, o que é normal, porque a nossa consciência realmente ela é resumida, né, e seletiva, mas a gente tem a tendência de agir de uma maneira completamente diferente, que é não aceitar os nossos pais como eles são, né? E esse é o último ensinamento que eu queria deixar aqui e queria que vocês prestassem bastante atenção nele. Porque o que eu vou falar aqui não é aceite os seus pais como eles são. O que eu vou falar aqui é perceba como você não aceita os seus pais como eles são. E é só esse movimento, né, de perceber inicialmente. Perceber como, por exemplo, eu crio sempre uma resistência na convivência com eles, porque eu espero que eles sejam diferentes. Eu espero que eles tenham um hábito alimentar diferente, eu espero que minha mãe entre na aula de yoga, que meu pai vá fazer uma cerimônia xamânica comigo, que minha avó, enfim, que ele trate minha avó de uma maneira diferente, que ele né, podia parar de assistir novela, podia parar de assistir esses jornais com muita violência. Então a gente cria uma série de resistências que é justamente o ponto que faz com que as nossas relações não aprofundem, que nossa conexão não aprofunde. Então, qual que é o primeiro passo para que a gente consiga melhorar isso? É ver. Qual que é o último passo para que a gente consiga melhorar isso? É ver. Então, o primeiro e último passo para a gente conseguir melhorar isso é ver a nossa resistência, é ver como a gente não aceita nossos pais como eles são, ver esses movimentos durante a nossa convivência podem ser de extrema ajuda. E aí o que vai acontecer? Para cada um vai acontecer alguma coisa diferente. Um exemplo, para mim, o que aconteceu foi que eu comecei a perceber uma coisa, duas coisas, três coisas, quatro coisas, cinco coisas, seis coisas, sete coisas. Falava, gente, que doideira. Esse tanto de coisa, esse tanto de resistência, é como se fosse um muro. Porque eu estava num ponto que eu chegava lá em casa e falava assim, ah, nada disso tem a ver comigo. Então, poxa, eu não estou afim de ficar aqui na sala, porque não gosto de assistir esse jornal, eu não vou almoçar junto, porque não estou comendo esse tipo de coisa, não quero confraternizar, porque nesse momento é churrasco, não quero beber, não quero fazer nada. Então, não quero conviver, então não existe relacionamento. E aí eu comecei a perceber essas resistências todas e eu não sei nem falar o que aconteceu, como que aconteceu, que horas que aconteceu, porque são coisas que vão acontecendo paulatinamente, gradativamente. Mas hoje o que acontece é que eu chego lá na casa do meu pai e da minha mãe e para mim lá virou um paraíso. Lugar que para mim era um inferno, mesmo lugar, mesma mãe, mesmo pai, mesmo tudo, mesma casa. Hoje em dia eu falo, pô, vou lá para casa do meu pai e minha mãe. Nossa, beleza, ô maravilha, já sai daqui com uma alegria no coração, chego lá, entro lá com um quartinho que tem lá pra gente, caminha arrumada, comidinha de mãe. Gente, mudou tudo dentro de mim, né? E o mais legal é como que mudou tudo também. Eles mudaram.
né? Sem eu pedir para mudar, sem eu ter que dar palestra, sem eu ter que levar eles para nenhum lugar para fazer um curso de espiritualidade ou terapia, sem eu levar eles para nenhum terapeuta, sem a minha família nos últimos 4, 5 anos passou por um processo de transformação espontânea tão profundo e tão bonito, tem culminado até o fim de semana passado, que a gente realizou uma série de trabalhos aqui, né, com o pajé e o filho dele, Runi Queen. Eles têm um trabalho de atendimento muito profundo mesmo, assim, de saúde, de reza mesmo, assim, que vai bem, 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 bem fundo. E meu pai e minha irmã vieram parar aqui num final de semana, fizeram atendimento com eles e minha irmã já voltou no segundo fim de semana. Resumo, uma mudança completa de um lugar que eu nem estava imaginando, de pontos de vista, de curas que eu ainda nem sei dimensionar o que representa. Mas o fato é que minha família se abriu para muitas coisas, mudou a percepção, mudou a maneira como eles vivem, mudou a maneira como eles percebem a vida e se relacionam. Absolutamente automático, a partir de uma mudança do meu ser, da minha percepção, da minha vontade, das minhas orações, dos meus rezos, dos meus trabalhos espirituais, da minha honra aos meus ancestrais, da minha total falta de, de condições, né, em relação ao meu pai e mãe. Mas tudo isso começou a partir de ver realmente essa criança que esperava carinho e atenção, do meu pai, sim, que não me deu carinho e atenção, sim. Existe aqui algo que espera e que recebeu, sem ir lá pedir, mas porque eu vi que esperava. E esse ver que eu esperava carinho e atenção, ele tem a ver com me despir, né, daquelas armaduras e personalidades que eu criei para fingir que eu não precisava de carinho e atenção. E a partir do momento que eu comecei a ver o tanto de resistência que eu tinha na minha convivência. E a partir da intenção clara no dia a dia de curar essas relações e mesmo quando não há o que ser curado, porque muita cura rolou, muitos renascimentos, muitas mágoas saindo para fora, mas quando não há mais o que ser curado, uma intenção clara em melhorar a conexão, o nível de amor e o nível de alegria nessas relações. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês e queria convidar todos para encerrar ou agora fazendo uma meditação mesmo assim, honrando os nossos pais e nossas mães. Antes de começar a meditação, agora eu vou fazer um teste com som, porque todas as outras aulas a gente teve aí um probleminha de não conseguir equalizar o volume do meu som com minha voz. Então, vou pedir ajuda aí para vocês. O Saulo, se puder abrir o microfone aí. Oi. Eu parei de te ouvir. Ok, eu vou botar uma Voltei. musiquinha aqui, aí eu vou tentar botar no volume aqui.
A melhor forma, assim, a forma que eu sempre faço com a sanga, Paulo, é eu estar com fone de ouvido. Compartilha com você no computador. Você precisa baixar o volume da música e chegar mais próximo do seu microfone. E agora, melhorou? Abaixa só um pouquinho mais a música. E agora, como é que tá? Acho que agora equalizou bem. Estão me ouvindo bem? Tá. Ah, legal. Poxa, porque a música pra mim aqui fica tão baixinho, eu quase não escuto, e pra vocês aí fica alto, né? Impressionante. A melhor forma de fazer isso é colocar o fone de ouvido. Porque aí você Sim. fala com o fone de ouvido, você vai estar ouvindo a própria música e o microfone vai estar bem próximo. Ah, sim. Sim. A próxima vez eu vou pegar o fone, então. Mas tá dando pra ouvir legal minha voz, né? Tranquilo, sua voz e a música para nós tá ótimo. Maravilha. Bom, então vou convidar todos para fecharem os olhos, sentarem numa posição bem confortável, ajeitar o corpo, ajeitar a coluna numa posição que esteja mais ereta. Tomar uma respiração bem profunda, inspirando pelo nariz, enchendo desde o abdômen, com o ar preenchendo até o alto do nosso peito. E a gente pode segurar essa respiração por um tempo, soltar de uma maneira bem isso, como se a gente estivesse liberando toda a tensão do nosso corpo. Prende por um tempo e solta, 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 solta tudo, solta o ombro, mexe um pouco o ombro, tira um pouco a tensão, dá uma alongada na coluna, para um lado e para o outro. Gira um pouco o quadril para um lado e para o outro e respira fundo. Respira, respira o máximo que conseguir. Prende por um tempinho, solta, solta tudo, solta. E agora a gente vai então respirar bem profundamente, conectando com o nosso coração, região do nosso coração. Na medida que a gente conecta com o nosso coração, a gente vai trazer a figura do nosso Pai bem em frente. A gente vai se conectando com essa figura do nosso Pai. Reconhecendo o nosso Pai como aquele ser responsável pela nossa vida aqui na Terra, da gente estar aqui nesse momento, encarnado nesse corpo, diante de todas as possibilidades de milhões de anos,
Através dele a gente chegou aqui nesse mundo. Como se tivesse sido o nosso canal. Então, em primeiro lugar, a gente honra a possibilidade de estar aqui e agradece ao nosso Pai. Então, a figura da nossa mãe também possibilitou que a gente viesse para esse mundo. De honra essa possibilidade de estar aqui, de honrar a nossa mãe por ter nos possibilitado por ter nos parido, por ter feito todo o esforço, não é pequeno, para nos dar a luz. A gente honra desses primeiros momentos, onde a gente chegou aqui do lado de fora. Depois de ter honrado nosso pai, nossa mãe, a gente busca se conectar com toda e qualquer dor, preocupação que eles estejam passando nesse momento. E ora para que a Suprema Luz possa abençoar a vida de nosso pai, a vida de nossa mãe, quer estejam aqui encarnados, quer já estejam em sua jornada em outros planos. Que a luz suprema, que é a luz que abarca todos os seres de luz, possa chegar até eles neste exato instante, curando, harmonizando, levando alegria, levando paz, levando amor. Eles possam receber dentro do coração deles essa luz. Que essa luz possa ser uma semente plantada, crescer todo dia, expandir todo dia. Que eles possam ter uma vida de desfrute, de alegria, possam resolver suas questões emocionais, psicológicas, que essa luz seja a guia, que essa luz seja a força, a cura que eles precisam, e que a gente possa sempre regar essa luz todos os dias, conectando com pai e mãe dentro, rezando por eles, visualizando essa luz, expandindo dentro do coração deles todos os dias. E que dessa forma a gente possa também colocar essa intenção, que essas relações com pai e mãe possam cada vez mais serem curadas, e toda dor, toda mágoa, toda expectativa não cumprida possa vir à tona, que a Suprema Luz possa nos ajudar a curar, a deixar ir, soltar,
que depois de toda cura essa relação possa se tornar cada vez mais melhor com o pai e com a mãe, cada vez mais conexão, cada vez mais amor, cada vez mais alegria. A gente visualiza a gente abraçando pai e mãe, honrando, agradecendo a vida dele. Aproveitando também para honrar a vida dos nossos ancestrais, nossos avós, bisavós, tataravós. Suprema Luz também possa chegar para eles, trazendo conforto, evolução, iluminação, moksha. Todo qualquer movimento que a gente fez agora possa ser selado com a energia da Suprema Luz e com os espíritos da floresta, que possam nos ajudar a manter vivo e ancorar todo esse movimento de cura dentro de cada um de nós. Devagarinho a gente vai respirando, respirando. E cada um no seu tempo, vai abrindo os olhos suavemente. Então é isso, meus amigos, minhas amigas, gratidão, Saulo. Muito bom estar aqui com vocês, muito feliz, muito contente. Desejo a todos uma boa noite, que a gente possa continuar aí com essa intenção no coração e aprofundando tudo isso que foi falado aqui. E a gente se vê logo mais. Gratidão, meu irmão. Gratidão, Saulo. Gratidão aí por todo esse trabalho da Sandra, maravilhoso. Muito, muito bom. Gratidão, Paulo. Gratidão, Escola da Unidade. Eu peço a quem não conseguiu escutar com atenção o que foi falado pelo Paulo que assista a gravação depois. A gente sempre sobe para o YouTube, porque tem códigos de luz muito profundos e muito sutis, de uma libertação muito profunda.
de algo muito puro e especial que é disponível a todos nós. São códigos e mais códigos recheados de amor como um presente do divino para todos nós. Esse é um daqueles que a gente recomenda veemente com o apontamento da atenção. Namastê, querido. Namastê. Muita gratidão pela oportunidade. Muita gratidão. Uma ótima noite e que os aprendizados possam reverberar aí nos sonhos também. Amém, pessoal. Uma linda noite a todos. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.